Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao estudo, à recordação e ao estudo da lição da Escola Sabatina, no nosso projeto ES 3.0, em que nós, o grupo da Igreja do Fonseca, fazemos esses vídeos diariamente para que você possa, para quem quiser, ter acesso ao vídeo e talvez não tenha acesso à lição ou não tenha tempo para ler, então tá aí. Se você quiser receber sempre, clique no sininho e curta para que você receba diariamente, né? A lição dessa semana, hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro, a gente vai concluir a primeira semana, né, do ano de 2022 e a gente a lição está falando sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é bem interessante. Quem são os hebreus? Aqui, né? O livro de Hebreus, ele foi escrito, né? Foram os primeiros cristãos lá de Israel, né? Os primeiros cristãos convertidos. E eles conheciam toda a lei, né? Eles já conheciam toda a lei de Deus, porque essa lei ela foi passada, né, de geração em geração, desde o Monte Sinai, né, desde Moisés, ela vem sendo passada, porém a gente vai ver alguns detalhes. A lição de sexta-feira ela chama atenção para os capítulos 10 a 12 de Hebreus, e elas falam que tem dois elementos muito em comum, né? Primeiro é essa questão de quem são os leitores, né? Eram esses novos convertidos que eram judeus. E a segunda questão era a necessidade de ter fé, né? A exortação a ter fé. Assim como o povo de Israel, muitos não entraram na terra prometida porque não tiveram fé. A terra prometida lá ao final do deserto, eles entrariam na terra prometida, né? E o livro de Hebreus faz uma analogia, né, aos novos cristãos. Nós somos esses novos cristãos, né, convertidos, que existe uma terra prometida para nós também, que é o novo céu e a nova terra. E não é aqui terreno, né? É celestial, e isso está prometido para todo aquele que crê. Mas, assim como o povo daquela época tinha que ter fé, nós temos que ter fé para entrarmos nessa terra prometida, nessa Jerusalém espiritual, né? Assim digamos, né? Nessa Jerusalém celeste, né? Irmãos, e aqui tem até algumas perguntas. Então, o apelo, caso você tenha um tempo disponível, eu deixo um apelo para que você leia Hebreus do capítulo 10 ao capítulo 12, né? E ele fala muito sobre isso, sobre fé. E aí ele vem falando, bem bonita a passagem, vem falando todos os heróis da fé. E ele vai falando todos aqueles que tudo que foi feito, os antigos fizeram, foi feito pela fé. E às vezes muitos acham que eles foram salvos pela fé. Muitos acreditam que eles foram salvos pelas obras, mas não. As obras elas eram de fato uma simbologia que apontava para Cristo. Mas todos aqueles que fizeram grandes feitos foram feitos pela fé, né? E hoje, a nós, como cristãos, nós temos que viver da mesma forma. Nós temos que viver pela fé. Tudo que nós fizermos tem que ser pela fé. No mundo que nós vivemos hoje, com tanta criminalidade, com tanta maldade, com tanta incredulidade, tanta falta
né? Tudo, né? A gente vive nos tempos, está vivendo nos tempos do fim mesmo, né? Então nós temos que ter fé, exercitar essa fé e levar essa fé para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso conhecido, nosso vizinho, porque essa fé é poderosa e eficaz, assim como a palavra de Deus. Nós temos que ter fé nessa palavra, essa palavra que é viva, eficaz e que transforma, né? É justamente no livro de Hebreus que tem essa passagem falando da palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz. Então, nós temos que ler essa Bíblia, essa palavra, com fé e falar dela para o mundo com fé. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia.